Porque é isso, a vida não é um docinho de coco. E muitas vezes a gente não tem uma família para lá de funcional, a gente até sonha em ter aquela família doriana, né? Mas nem todo mundo tem. Esse aqui foi encontrado no lixo, por exemplo, né, filho? Mas hoje tem uma vida boa. Hoje nós vamos falar de livros talvez um pouco difíceis para pessoas que não tiveram uma vida muito fácil. Fica o aviso de gatilho. O primeiro livro que eu queria falar para vocês, se eu tivesse andando pela Saraiva e visse esse livro, eu compraria pela capa. Mais nada. Aliás, já comprei muito livro ruim pela capa. Esse não é o caso. É um livro mexicano, de uma autora mexicana. Ela chama Laura Esquivel. É um livro antigo, ele foi lançado a primeira vez em 1989, um pouquinho depois que eu nasci. Eu poderia classificá-lo como uma fábula culinária se ele não tivesse algumas coisas que me deixaram meio... Ele é um livro que ele começa, cada capítulo começa com uma receita tradicional mexicana. Eu cozinho e eu adoro culinária e eu achei muito legal conhecer um pouco da culinária mexicana. E ele tem um pouquinho do contexto histórico da Revolução Mexicana. Não é uma coisa assim pesada, não entra muito a fundo. Se você quiser saber mais sobre essa questão, tem que ir para outros livros. É só um contexto histórico mesmo. Mas a história que gira um pouco na história da Tita é uma história muito que fica naquela questão machista da época. E eles têm uma questão muito forte no México nessa época, que uma das filhas acaba sendo escolhida para cuidar dos pais. Essa pessoa que é escolhida para cuidar dos pais, ela não tem vida a partir daí, porque ela não é permitido a ela casar, ter filhos, ela precisa ficar e se manter ali perto dos pais. Às vezes pode ser agradável esse caminho, né? Apesar de difícil, porque eu acho que deve ser muito difícil deve ter sido muito difícil para essas mulheres nessa época ter feito essas escolhas. Não era nem escolha, ter feito isso, abdicado da própria vida para cuidar dos pais. Mas se os pais são legais, às vezes, né? Nesse caso não é não. A mãe dela não é legal. Hoje a gente conhece muito o termo narcisista, né? Virou moda, mas o narcisismo é um assunto bem doloroso para quem vive. Infelizmente é um transtorno que não tem solução, não existe terapia para essas pessoas, então essas pessoas vão ser sempre narcisistas. Então é muito difícil mesmo, é um tema que não é uma bobagem, não é essa modinha de no celular a pessoa se gosta muito. Narcisismo não é isso, não é só isso. E o livro trata um pouco, eu achei um pouco a relação da mãe e filha carrega um pouco disso. Então quem tem problema com isso fica o aviso de gatilho. Mas o livro é lúdico, é leve, então mesmo dentro dessa relação muito difícil, o livro é lúdico, leve, é um livro muito gostoso de ser lido, mas o fim me decepcionou um pouco o que a Tita, o que ela acabou escolhendo. Eu não gosto de dar spoiler, então leiam o livro é muito bacana e depois vocês me contam se vocês tomariam a mesma decisão da Tita. Eu não. Eu pensei bastante, eu não tomaria a mesma decisão que ela no final, eu escolheria o outro final. Mas aí vocês me dizem o que vocês fariam se vocês fossem a Tita. Os personagens são muito bem montados, ricamente montados. É um livro muito legal, mas tem esse gatilho, sim, de narcisismo, de famílias disfuncionais, do machismo da época. Então, fica essa dica. O outro livro, uma dica de livro brasileiro, chama Pequena Coreografia do Adeus. É até difícil falar desse livro, todo mundo que fala desse livro acha difícil falar dele. É um baita livro! Nossa, que baita autora que é a Aline Bey. Ela sabe colocar no papel coisas que eu não sei colocar ainda em palavras. Para dar um geralzão, ele fala da trajetória da Bruna. A Bruna, ela tem pais disfuncionais. Ela vem de uma relação falida, de dois pais imaturos, pais que não se gostavam e se separam. E a relação deles nunca fica boa, mesmo depois da separação. E ela acaba tendo uma falta de afeto, porque eles estavam tão preocupados com a vida deles e com o problema deles, né? E com as carências deles, que as carências dessa criança não foi. Então, é a trajetória dela em conseguir se resgatar, em conseguir sair desses traumas. É uma coreografia mesmo de se distanciar desses traumas. E tem uma questão musical que eu até acho muito legal, tem uma playlist do livro, da coreografia do Adeus.
E a forma que a Aline Bay escreve, eu diria, como eu não conheço toda a literatura mundial, eu não posso dizer que é única, mas eu diria que é por tudo que eu já li. Ela escreve sem aquela coisa da coisa do parágrafo, capítulo. Se eu não me engano, o livro tem 3 capítulos só. Ela escreve em prosa, dá vontade de grifar. Se você tiver com o livro físico, dá vontade de sair grifando sem parar. Ele vai ficar amarelo. Tava lendo no Kindle, notas e notas e notas. Para mim foi doloroso de ler, porque eu me vi em várias cenas, eu senti o que ela sentiu. É um livro difícil, mas um dos livros mais bonitos que eu já li, mais bem escritos, mais diferentes. E o que é mais legal, né? Uma autora brasileira fazer um negócio desse espetacular. Ela é espetacular, a Aline Bay. E para terminar essas 2 dicas de livro, eu queria deixar uma terceira dica de livro. Desse eu nem vou falar muito. A Tariana Rocha hoje ela é, acho que a maior fonte que eu conheço sobre o narcisismo, relações narcisistas no geral. Ela tem um livro que ela divulga, ela deixa disponível gratuitamente. Vai ficar no link, que é sensacional, o que mostra o quanto o ser humano é incrível e capaz de ajudar o outro sem querer nada em troca. Tariana deixa esse livro disponível, é um livro que é para você se curar, é um livro que ela conta tudo que ela fez e que ela conhece, tudo que ela conseguiu, porque ela fala inglês. E quando o assunto narcisismo apareceu no Brasil, tinha muito pouca fonte, pouca coisa escrita. E como ela fala inglês fluente, ela conseguiu compilar muitos dados muito antes de muita gente. Então ela tem muita coisa a dizer e muita coisa para ajudar quem precisa. E tem uma outra que eu também vou deixar aí no link, que é a Bruna. Ela é uma psicoterapeuta e ela tem muitos vídeos no YouTube, e eu vou deixar aí também porque ela fala muito e ajuda muito quem tem famílias disfuncionais. Então eu acho importante, quem passa por isso, não é nada fácil, e sair dessa é possível, e a gente pode construir um mundo melhor cuidando da gente mesmo e deixando para lá certas coisas que não nos faz mais bem. Então fica a dica de 2 livros sensacionais, muito legais. E se você tiver algum desses probleminhas aí, fica mais uma dica de livro e mais uma dica de canal de YouTube para você, para te ajudar, tá bom? Beijo, até a próxima, né, Tadeu? Fica até a próxima. Beijo, até a próxima. E é isso, encerramos por hoje. Beijo e até a próxima, né, Tadeu?